Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Sinara, para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece ainda. E hoje eu quero trazer um tema aqui para vocês que é sobre a pessoa que passou por um relacionamento abusivo com um narcisista perverso, com um psicopata. Por que a sobrevivente, a pessoa, ou o sobrevivente, né, a pessoa que conviveu com aquela pessoa com transtornos de personalidade, que seja homem, que seja mulher, por que essa pessoa ela continua um bom tempo ainda com a sensação que aquele narcisista, que aquele psicopata ainda anda ali literalmente ao seu lado? Por que ela continua fazendo coisas e tendo essa sensação viva, como se aquele abusador estivesse ali o tempo todo ao seu lado, como se fosse um fantasma o perseguindo? Então, gente, o narcisista e o psicopata, eles trabalham de uma forma junto às suas vítimas que é condicionar a mente daquela pessoa. Então ele começa a programar a mente da vítima, transformando tudo que aquela pessoa pensa, aquilo que a pessoa gosta, o que a pessoa costuma fazer, e ele começa a programar e a viciar aquela pessoa justamente naquilo que ele quer que essa pessoa faça. Narcisista e psicopata são seres que eles são extremamente invejosos. Eles não conseguem ver o brilho e a alegria de um outro ser humano. Então, quando eles se aproximam das suas vítimas, que ele quer dar o golpe, que ele já estudou, que ele já viu que aquela vítima tem suprimento, que ele pode tirar algo ali daquela pessoa, então ele começa a trabalhar na vida das suas vítimas. Depois do bombardeio de amor, né? Depois daquela ilusão, aquela projeção, aquele espelhamento, tudo que ele faz, ele começa ao longo do tempo, principalmente as sobreviventes que passaram muito tempo ao lado de narcisista. Elas foram totalmente programadas a não serem mais ela. Essa pessoa ela passa a ser programada a ser aquilo que o narcisista quer. Então ele começa a implantar sobre a vida dessa vítima coisas que antes ela não fazia. E ele busca literalmente fatos que vão ficar marcados na vida daquela sobrevivente. Porque quando o narcisista ele tá pronto para a vítima, no caso, tá pronta para levar o descarte desse narcisista, ele sabe exatamente o momento certo para isso. Então, tudo que o narcisista faz, ele faz mediante ao seu jogo. Porque, repetindo aqui, como eu sempre digo, narcisista e psicopatas, eles não têm a ligação com outro ser humano. São seres que são diferenciados de nós, porque eles não têm o sentimento da empatia, da compaixão, e eles não conseguem sentir amor, nem amor pela uma própria mãe, pelo próprio pai, pelos seus filhos, por amizades e nem pelas suas vítimas que ele se aproxima para manter um relacionamento afetivo. A afetividade vem só da parte da outra pessoa e não do narcisista e do psicopata, porque eles não têm essa ligação humana que nós temos um com o outro. Então, o narcisista, ele vai o tempo todo programar a mente ali das suas vítimas. Então, quando ele tá pronta essa vítima para que ele possa dar o descarte, ele, além de dar o descarte, porque ele está indo em busca de buscar mais suprimento com outras vítimas, que seja uma vítima nova que ele esteja preparando, ou até mesmo voltando para aquela vítima que ele já deixou lá em banho-maria, aguardando, esperando por ele, porque ele está vendo que essa vítima ela se recuperou, que ela está bem, que ela tem suprimento, ou simplesmente para ele querer manter o poder sobre a vida delas. O que ele faz? Ele programa, além dele fazer isso tudo, traições, roubos, mentiras, manipulações, triangulações, ameaças, difamações. Então, eles fazem tudo isso na vida das suas vítimas. E quando ele chega a fazer esse descarte, ele sabe muito bem
a forma que ele quer deixar essa vítima para que essa vítima continue presa a ele. Então, ele vai usar justamente dessa programação, de programar a mente da pessoa para que essa pessoa ela venha ter gatilhos e ela venha ter a sensação que ele ou ela, né, está ali presente na vida da vítima ainda, mesmo ele o descartando. Então, a vítima, ela passa um bom tempo, um período, no qual ela tem a sensação ainda que esse ser ainda está habitando na vida dela. Muitas vítimas, elas têm a sensação dentro das suas próprias casas, como aquele ser ainda estivesse ali. Ela vai se pegar fazendo coisas que ela fazia justamente quando ela estava com esse abusador. Às vezes, gente, até coisas que ela não fazia antes dele. Como eu falei, ele começa a programar, ele começa a transformar a vida daquela vítima, tirando o que ela fazia, afastando ela das outras pessoas, mudando a rotina dela para fazer exatamente aquilo que ele quer que ela faça. Então, quando ela recebe esse descarte desse narcisista, a vida dela já está tão viciante, programada da forma que aquele narcisista fez com ela, que ela começa a repetir as coisas que ela não fazia, mas ela começa a repetir. Então ela começa a ter sensação como se um fantasma ainda permanecesse na vida dela, porque é literalmente isso. A pessoa passa um bom tempo, é como se ela estivesse sendo perseguida. Muitas pessoas entram em uma ansiedade muito grande, síndrome do pânico. Às vezes a pessoa está num lugar, a pessoa está olhando para os lados, preocupada, como se aquele abusador ele estivesse ainda vigiando, porque ela é tão acuada, proibida de fazer as coisas que ela fazia, que quando ela se pega longe desse narcisista, ela tem a sensação que ela está sendo vigiada por ele. Porque ela ficou tanto tempo ali fazendo o que ele quer e da forma que ele quer, que essa sensação de vigia do narcisista permanece por um longo tempo. Então, ela vai estar, às vezes, em determinado lugar, ela vai se pegar olhando, vigiando aquela sensação que tem olhos vigiando ela. Porque ela ainda carrega aquela sensação de medo, de pavor, porque esse narcisista se incumbiu de proibir essa vítima de usar certos tipos de roupa, que ela não podia sair, que a todo momento, onde qualquer lugar que ela fosse, teria alguém mexendo com ela, que ela estava traindo, que ela estava fazendo alguma coisa de errado. Então, essa sobrevivente, ela se pega agindo da mesma forma que esse narcisista a viciou e a programou. Então, ela vai sim, muitas das vezes, estar vestindo uma roupa e ela começa a se olhar porque aquela roupa não é a roupa adequada no qual aquele narcisista vivia dizendo que não era a roupa que ela poderia usar, que aquilo ali não era uma roupa de uma mulher decente ou de um homem decente. E ela começa a agir daquela forma. Tipos de comida, coisas que ela vai comer, certos lugares que ela vai sentir essa sensação como se aquele fantasma do narcisista permanecesse ao lado dela. Gente, é algo assim tão espontâneo, vem de uma forma que a própria sobrevivente ela não percebe. Daqui a pouco as coisas dentro de casa, quando é aquele narcisista que se metia o tempo todo dentro de casa, queria que ela fizesse as coisas do jeito que ele queria, e ela começa, sem perceber, fazendo exatamente. Se a casa era arrumada de um jeito, se a comida era feita de um jeito, porque ele queria, porque ele o obrigava a fazer aquilo que ele queria. Então ela começa a se pegar continuando fazendo tudo aquilo. Porque o cérebro dessa vítima já está tão viciado, condicionado, que ela vai em direção a fazer aquilo que o narcisista quer. Então, a sobrevivente, após o término, o descarte desse narcisista, ela carrega ainda um bom tempo a sensação que ele anda ali o tempo todo. É como se fosse uma força
vamos botar assim, uma força do mal, algo ruim, como se ele tivesse saído, esvaziado ali aquela vítima e colocado sobre a vida dela, como se ele tivesse acorrentado literalmente a vida dessa vítima. Ela se sente aprisionada àquilo que o narcisista impôs que ela fosse. E ela não consegue ter as próprias decisões, as mesmas atitudes que ela tinha antes desse narcisista. E é por isso que ela vai repetindo. Começa a ter essa sensação, às vezes na hora que ela vai a algum lugar, ela vai ter essa sensação de vigia. Se de repente essa sobrevivente está conhecendo uma outra pessoa, ela vai ter a sensação que esse narcisista está brigando, está vigiando. Quando essa vítima ela vai mexer no seu próprio celular, no seu telefone, ela acontece, gente, e é verdade. A pessoa está mandando uma mensagem para uma outra pessoa, daqui a pouco a sobrevivente ela está apagando, porque ela tem a sensação que esse narcisista, esse psicopata vai aparecer a qualquer momento e vai ler as mensagens. Porque não precisa ser uma mensagem comprometedora. Não precisa ser uma mensagem que vai comprometer aquela vítima. Porque esse narcisista, ele perseguia tanto essa sobrevivente que quando ela estava junto a esse abusador, ela muitas das vezes apagava mensagem simples, porque ela já tinha medo da reação desse narcisista. E após ela estar longe desse narcisista, ela ainda continua às vezes apagando, não atendendo o telefone, porque ela tem a sensação que quando estiver falando ao telefone, mandando mensagem, conversando com alguém, é como se ele fosse aparecer para fazer com ela aquilo tudo que ele fazia quando estavam juntos. Então, a pessoa carrega esse fantasma do narcisista por um bom tempo e às vezes se pega assim, tendo atitudes, comprando coisas que aquele narcisista gostava, porque ele condicionou a ela a comprar aquilo que ele gostava. Então, terminando essa relação, ela sofrendo esse descarte, ela vai continuar fazendo muitas coisas que ela fazia com o narcisista. Então, gente, para a pessoa que passa por um relacionamento com o narcisista perverso, com o psicopata, não é fácil a pessoa se desligar. Eu sempre falo aqui e vou continuar repetindo. Só quem passou por um relacionamento com um narcisista perverso, com um psicopata, é quem sabe o que é uma relação dessas. Não adianta que a pessoa que não passou, ela não entende. É como se a gente passasse por uma prova aqui na face da Terra. É uma prova para que a gente pudesse mudar de pensamentos, mudar de vida. É como se a gente tivéssemos passado a vida inteira, mesmo antes desse abusador, com olhos vendados para o que realmente é o nosso valor. Porque após a pessoa se curar desse narcisista perverso, desse psicopata, a pessoa que chega ao seu autoconhecimento, consegue realmente se valorizar, entender que ela é uma pessoa especial, merecedora do que é bom, ela começa a observar que antes desse abusador, né, até ela deixar acabar essa relação abusiva, ela começa a perceber que tinha muita coisa na vida dela que ela já teria ter mudado há muito tempo. Então ela só vai se dar conta disso depois desse relacionamento abusivo. Então, gente, eu sempre digo, só quem passa é quem sabe o que é isso. E realmente esse é um dos fatos que realmente acontece quando a pessoa ela passa desse relacionamento abusivo. Essa pessoa já sai de uma posição de vítima e passa para uma posição de sobrevivente, ela ainda fica ligada emocionalmente e a vida dela, tudo dentro do que ela vivia, ela continua vivendo aquilo por um tempo como se aquilo ainda estivesse existindo. Ela vai repetindo coisas que já não é mais para que ela repetisse, porque ela foi programada para ser assim, para que esse narcisista voltasse quando ele quisesse deixar ela viciada repetindo o que ele queria na vida dela. Então, gente, é difícil, não é fácil,
Mas eu sempre digo aqui, todos nós temos a capacidade de conseguir sair desse inferno que foi viver com esse narcisista perverso e com esse psicopata. Nós não somos o que o narcisista e o que o psicopata tentou programar. Cada ser humano tem a sua vida para que essa pessoa possa realmente ser, fazer e ter o seu direito de escolha. Mas a pessoa passa por uma lavagem cerebral tão grande que ela começa a olhar à sua volta e achar que não existe mais vida. Existe sim, a sua vida está aí com você. Então tem que ter, uma caminhada. Tem pessoas que passaram por um abuso por pouco tempo, não chegou ao extremo, agora tem pessoas que saem deslaceradas de uma relação com o narcisista e com o psicopata. E não é fácil, precisa de muito tratamento, precisa de muito autoconhecimento, precisa se limpar desse mal que esse narcisista deixou, desse lixo, dessa programação que ele fez na mente dessa pessoa. É muito difícil, mas não é impossível. Então eu queria deixar aqui para vocês, que eu tenho certeza que algumas pessoas de vocês aí algumas pessoas que estão assistindo aqui o meu vídeo, eu tenho certeza que algumas já passou por uma situação dessa. Após o término, ao descarte do narcisista, ter a sensação que está sendo perseguido, ou aquele narcisista está ali e ela se pega fazendo as mesmas coisas que aquele narcisista a obrigava, a programou para que fizesse. Eu tenho certeza que vai ter pessoa aqui que vai deixar nos comentários que realmente isso aconteceu. Mas, gente, bola para frente, vamos buscar ajuda, vamos procurar o autoconhecimento, entender que vocês são pessoas importantes. Isso aí infelizmente, foi um aprendizado. Por mais que você tenha ficado feridas, por mais que você tenha sofrido, mas Deus nos dá a oportunidade para que a gente consiga se ressignificar novamente, procurar novos caminhos e entender que a gente daqui para frente, a gente ainda tem que ser melhor do que a gente era antes. Porque se a gente permitiu esses narcisistas, esses psicopatas entrarem na vida da gente, é porque realmente a gente não estava dando o valor necessário que era para ser dado. Então a gente precisa sim melhorar, se valorizar, ver os pontos fracos, ver aquilo que realmente não estava sendo bom na vida de cada um, e procurar fazer aquilo que é de melhor, valorizar, pensar, ame-se. A gente tem que se amar primeiro antes de amar qualquer outra pessoa, não no sentido de egoísmo, mas a gente precisa se valorizar e a gente muitas das vezes deixa o nosso valor de lado para querer valorizar as outras pessoas. Então a gente vai com tanta sede ao pote no relacionamento que a gente esquece da gente, a gente deixa a nossa vida de lado para viver a vida da outra pessoa. E é numa dessa que acaba um narcisista, um psicopata entrando na vida e fazendo um estrago na vida da pessoa, porque essa pessoa ela acaba entregando a sua vida, as suas vontades na mão de uma pessoa com transtornos de personalidade. Então, eu espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Não se esqueçam, força, e vocês vão conseguir vencer, vocês vão passar por cima disso tudo, e vocês vão ter uma vida muito melhor ainda do que vocês tinham antes de conhecer essa pessoa com transtorno de personalidade. Tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus.